Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estou aqui gravando mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler esse capítulo incrível de 2 Coríntios, capítulo 4. E a gente ser edificado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, vamos estar lá lendo comigo, que vai ser uma bênção, tá bom? E eu quero convidar você a estar ali comigo, lendo aqui, tá bom? 2 Coríntios capítulo 4. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa aqui, né? A gente lê que essa questão da resplandecer luz aqui, né? Resplandecerá a luz, tá lá em Gênesis 1:3. Mas a gente vê que existe, irmãos, algo que a gente só encontra quando a gente está buscando. Olha só o versículo 3 aqui, ó. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem quem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, quem não está em Cristo, existe uma cegueira espiritual. Há uma cegueira espiritual em todo aquele que não está em Cristo. E essa cegueira espiritual, ela só é combatida quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e nós andamos com uma vida reta diante de Deus, ou seja, buscamos conhecer a Deus e os seus estatutos. Quando a gente não conhece a Deus, a gente caminha cada vez mais para longe dele e, consequentemente, nossa vida se torna perdida. Mas quando a gente anda com Deus, a gente vai conhecendo as coisas de Deus. E olha só, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, como está lá em Gênesis 1, versículo 3, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, tá bom? Então Deus, Ele se revela quando a gente busca Ele. Deus, Ele se revela quando a gente está buscando a vida de Cristo, tá bom? O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei, como está lá em Salmo 116, versículo 10. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça
multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, a gente vê aqui que apesar de todas as dificuldades que a gente passa na vida, apesar de todas as tribulações que a gente tem vivido, Deus não nos desampara. Deus, Ele está conosco. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, o morrer de Jesus. Ou seja, viver uma vida entregue a Deus, renunciando, às vezes, um tempo que a gente poderia estar tendo com outras coisas para viver para Deus. Essa é a vida que Deus nos convida. Não é uma vida mais fácil, mas é uma vida que você tem paz interior, que você tem certeza que Ele está cuidando de tudo, tá bom? Olha só o versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Então, olha só, o versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, Paulo aqui, irmãos, esse criei, por isso falei, está lá em Salmo 116, versículo 10. Paulo aqui está exortando, irmãos, que a glória vem do Senhor, a glória vem de Cristo, a glória vem de Deus. E apesar das tribulações, a gente tem que glorificar a Deus, porque quando a gente glorifica a Deus, a gente tem a certeza de que nenhuma tribulação é maior do que a graça de Deus, de que nenhuma tribulação é maior do que o amor de Deus por nossas vidas, tá bom? Olha só, o desígnio e efeito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Ou seja, a gente tem que focar em viver olhando para Cristo, olhando para Jesus. Quando a gente olha para as coisas da terra, a gente fica incrédulo muitas vezes. Quando a gente está apegado demais a esse mundo aqui. E aí, Paulo está nos convidando, por meio da palavra de Deus, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, para olhar para o Senhor. Olha só, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo está convidando as pessoas a olhar para as coisas que não se veem, as coisas invisíveis, ou seja, Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível, amém? Isso você entende. Só que Deus, você não viu Deus aqui na tua frente, você tem que acreditar Ele interiormente. É um ato de fé. Então andar com Deus é um ato de fé. As coisas que fazemos por amor a Deus são também ato de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vai ver isso mais pra frente lá em Hebreus. E, irmãos, olha aqui. Que palavra maravilhosa, amém? Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por cada um que está assistindo isso aqui, Pai. Dá-nos mais entendimento ainda da Tua palavra, Pai. E confirma em nosso coração a Tua glória, Pai. O Teu amor e a Tua bondade, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Até amanhã que vamos ler 2 Coríntios capítulo 5 e sermos edificados pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Um abraço, até amanhã. Valeu!